A Grécia, embora não seja grande em termos de tamanho, desempenhou um papel significativo no cenário econômico global moderno. Este país tem sido um ponto central no comércio global, impulsionado principalmente por sua frota marítima. Além disso, a Grécia está no meio das tensões entre grandes alianças militares, e mesmo sendo modesta, contribuiu e desafiou mais do que se possa imaginar. Hoje, além de suas belas paisagens, a Grécia também é conhecida por seus desafios econômicos. Nos últimos 20 anos, a Grécia tem sido um exemplo de má gestão nacional. Desde a crise da zona do euro em 2008, o país enfrentou problemas significativos, contribuindo para uma década de estagnação econômica. Embora não seja a única responsável pelos problemas econômicos da Europa, certamente desempenhou um papel importante e sentiu o peso da desaceleração. Antes de 2008, a Grécia era uma das economias de crescimento mais rápido, aproveitando ao máximo sua entrada na zona do euro, seus recursos naturais e sua infraestrutura turística. No entanto, a rápida expansão econômica trouxe consigo uma dívida significativa, e quando a crise financeira global atingiu, o país sofreu duramente. A produção econômica foi reduzida pela metade em apenas 5 anos, e o desemprego atingiu níveis alarmantes. Apesar dos desafios, há sinais de melhoria nos últimos anos. Com a assistência de seus parceiros, uma gestão econômica mais estável e outros fatores favoráveis, a Grécia parece estar se recuperando. Se esse progresso continuar, pode servir como um modelo para outras economias em dificuldades. Portanto, é importante entender o que causou o crescimento e queda da economia grega, assim como os fatores que estão impulsionando sua recuperação. A economia grega chamou atenção devido ao rápido crescimento que experimentou nos anos 2000. Embora haja muitos países em situação pior em termos econômicos, o interesse em particular pela economia grega se deve ao fato de que por um tempo parecia ser um sucesso improvável. Infelizmente, esse crescimento inicial se concentrou em indústrias que não eram necessariamente as mais adequadas. O setor de transporte marítimo é crucial para a Grécia, uma herança que remonta aos tempos antigos, quando sua influência se estendia pelos oceanos, algo que se mantém até hoje. A Grécia possui a maior frota mercante do mundo, ficando atrás apenas do Japão. Cerca de um quarto de toda a capacidade de transporte marítimo global é baseado na Grécia. Essa liderança foi construída após a Segunda Guerra Mundial, um período em que o país estava em ruínas e enfrentava um vácuo de poder após a evacuação das forças alemãs. Esse período foi complexo, e os detalhes geopolíticos são melhor deixados para especialistas. Do ponto de vista econômico, desenvolver indústrias nacionais naquele momento seria desafiador, já que os recursos estavam voltados para reconstruir o país. No entanto, havia uma oportunidade de desenvolver uma indústria nacional que não dependesse inteiramente das infraestruturas locais, uma indústria que se beneficiasse das condições do pós-guerra e fosse crucial para o transporte marítimo. Após a guerra, muitos navios usados para fins militares tornaram-se excedentes e foram comprados por famílias gregas que fugiram durante o conflito e se estabeleceram nos Estados Unidos. Com dólares americanos em mãos, essas famílias adquiriram navios, especialmente os chamados navios Liberty, que eram usados durante a guerra para transportar suprimentos pelo Pacífico. Os navios Liberty foram os mais produzidos em massa de todos os tempos. Durante a guerra, os estaleiros americanos construíam 3 desses navios diariamente. Após a guerra, esses navios foram praticamente doados aos compradores excedentes nos Estados Unidos. Embora as famílias gregas que os adquiriram os destinassem à Grécia, as companhias de navegação concordaram em mantê-los prontos para a Marinha dos Estados Unidos, caso surgisse outra guerra. Esses detalhes são fascinantes e ilustram como a Grécia estava bem posicionada para capitalizar o boom do comércio global após a Segunda Guerra Mundial. O problema era que essa indústria tinha suas falhas. Os impostos e os salários dos marinheiros gregos eram altos, e os navios Liberty, feitos em grande quantidade durante a guerra, não eram tão resistentes e frequentemente quebravam em travessias bruscas. Olhando para trás, as companhias marítimas gregas encontraram maneiras de contornar esses problemas, mas como fizeram revela muito sobre a economia grega até hoje. Primeiro, eles começaram a substituir gradualmente os navios Liberty por embarcações personalizadas feitas nos estaleiros britânicos, que estavam ávidos por trabalho após a guerra.
Em seguida, abandonaram o registro sob a bandeira grega e passaram a registrar seus navios em países com baixos impostos marítimos, conhecidos como bandeiras de conveniência. Da mesma forma, optaram por contratar tripulações estrangeiras mais baratas em vez de manter marinheiros gregos. Outra prática comercial foi desviar a atenção do que estava sendo transportado ou para quem, visando apenas o lucro máximo para os investidores estrangeiros. Embora a Grécia seja uma potência marítima, muitos dos navios comerciais operam com bandeiras estrangeiras, tripulações estrangeiras e operações gerenciadas fora do país. A presença da Grécia na União Europeia é praticamente a única ligação que mantém esses navios relacionados ao país. Embora tenham uma influência considerável, contribuem com apenas uma pequena parcela dos resultados econômicos do país. A história da navegação grega e sua evolução com o comércio global é fascinante, mas o fato de ter crescido tanto sem gerar um grande valor para a economia grega é comum a muitas indústrias do país. O crescimento econômico do início dos anos 2000 foi impulsionado principalmente pela construção. A adoção do euro também beneficiou outras indústrias, como o turismo e a manufatura. A substituição do dracma grego pelo euro trouxe estabilidade monetária, facilitando o planejamento de negócios a longo prazo e até mesmo viagens. Embora o boom econômico tenha trazido benefícios reais, grande parte deles não ficou no país. A dívida contraída foi principalmente para desenvolver infraestrutura, mas essa infraestrutura não necessariamente apoiava indústrias sustentáveis a longo prazo. Em vez disso, promovia o desenvolvimento de casas para especulação imobiliária. Entre 2000 e 2008, uma grande parte do PIB do país era vendida para investidores estrangeiros, o que não necessariamente contribuía para o crescimento interno. Embora o investimento estrangeiro possa ser benéfico, quando direcionado para a construção de indústrias produtivas, na Grécia, muitos desses investimentos iam para o setor imobiliário. A construção de casas impulsiona a economia no papel, pois é considerada uma produção econômica significativa e gera empregos. No entanto, a ênfase na construção de moradias muitas vezes não leva em conta a necessidade de desenvolver outras indústrias sustentáveis a longo prazo. O problema desse tipo de crescimento econômico é que, uma vez que as casas são construídas, os moradores provavelmente não precisarão de uma nova por um bom tempo. Além disso, as casas não geram produtos que possam ser negociados para pagar a crescente dívida que a Grécia estava acumulando para sustentar essa bolha econômica. E para piorar, assim como os magnatas do transporte marítimo, as pessoas envolvidas nessas indústrias não estavam muito inclinadas a pagar impostos. Esse ciclo poderia ter continuado por mais tempo, mas a crise financeira global fez com que as novas casas construídas na Grécia perdessem valor, tornando mais difícil para o país continuar se endividando. As grandes economias mundiais na época estavam mais preocupadas em proteger suas próprias economias, tornando os empréstimos à Grécia uma prioridade menor. Esses desafios contribuíram para o início da crise na zona do euro. Milhões de trabalhadores da construção civil na Grécia perderam seus empregos, o país teve que impor medidas de austeridade para lidar com suas dívidas, como adotou o euro, não podia desvalorizar sua moeda para tornar o turismo mais acessível. O euro ofereceu à Grécia uma oportunidade de crescimento, mas foi apenas uma ferramenta que poderia ser usada para o bem ou para o mal, dependendo de como fosse gerenciada. Infelizmente, o país talvez nem devesse ter adotado o euro desde o início. Quando o euro estava sendo introduzido, os novos membros enfrentavam exigências rigorosas sobre a quantidade de dívida externa que podiam ter. A Grécia adotou uma abordagem semelhante à de seus magnatas do transporte marítimo e tentou contornar os requisitos para entrar no euro. Se não fosse por alguma contabilidade criativa, talvez não tivesse conseguido adotar a moeda única por mais uma década. Isso também significa que o problema da dívida na Grécia antes da crise era muito pior do que os números nos dizem. De qualquer forma, a década após a crise inicial foi extremamente difícil. O aumento do desemprego sobrecarregou ainda mais os sistemas de seguridade social, que já eram generosos demais, exacerbando os problemas orçamentários do governo. Quando o país decidiu cortar os gastos nesses programas e combater a evasão fiscal com mais rigor, isso causou grande agitação social, com protestos nas cidades gregas ganhando destaque global. Isso também afetou setores como o turismo, que permaneceram estagnados no país, apesar do crescimento global desse setor.
Normalmente, aumentar impostos e cortar gastos é a última coisa que uma economia quer fazer em tempos difíceis, pois significa menos dinheiro circulando para as empresas restantes empregarem pessoas e gerarem valor. No entanto, para a Grécia, foi um passo necessário para recuperar a solvência financeira. Por mais difícil que seja admitir, também foi necessário incentivar as pessoas a migrarem para indústrias mais sustentáveis a longo prazo, mesmo que paguem menos. Muitos trabalhadores, especialmente na construção civil, estavam acostumados a ganhar muito dinheiro com o boom insustentável. Leva tempo e incentivos fiscais para ajustar esses trabalhadores a uma indústria mais sustentável, mesmo que signifique ganhar menos. O desemprego na Grécia ainda é alto, mas está consideravelmente mais baixo do que há 5 anos e está melhorando. O país conseguiu lidar com o peso da sua dívida, graças a medidas de resgate de organizações internacionais e reduções da dívida por bancos privados, combinadas com um orçamento governamental mais prudente. Agora, a Grécia está sendo vista novamente como digna de crédito. A pandemia global, apesar de prejudicar a economia grega com a perda de receitas do turismo e desaceleração do comércio e da indústria, trouxe baixas taxas de juros que ajudaram o país a enfrentar seus problemas. Embora possa levar um tempo para a Grécia retornar aos níveis de prosperidade econômica de 2007, o importante é o desenvolvimento econômico lento e estável que o país está buscando. Se conseguir se recuperar com essa abordagem mais cautelosa, seu sucesso econômico provavelmente será mais duradouro do que no passado. Agora, vamos analisar a economia grega em termos de classificação nacional. Em termos de tamanho, o PIB atual da Grécia é de 219 bilhões de dólares, tornando-a a 54ª maior economia do mundo, logo atrás do Cazaquistão. Prevê-se que esse número cresça significativamente nos próximos anos. Levando em consideração sua liderança mundial em uma indústria global importante, embora com benefícios limitados para a economia doméstica, e somando o turismo, a agricultura e os recursos naturais, a Grécia recebe uma forte nota de 7 em 10. Isso resulta em uma pontuação média de 4,8 em 10 para a Grécia, o que não é excelente, mas ainda é melhor do que muitas pessoas esperariam, mostrando que os desafios econômicos podem ser relativos. Obrigado por assistir. Até mais.